Minhas queridas irmãs e irmãos, aqui estamos mais uma vez no início deste ano de 2026 para começar os nossos estudos bíblicos. Esse estudo é da revista Visão Missionária do quarto trimestre de 2025, mas é um estudo tão lindo que nós não podemos perder. Está lá nas narrativas bíblicas. E Ana, a profetisa, um exemplo de fé e devoção. Baseado em Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38, diz assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A Bíblia diz que Ana, a profetisa, dedicava todo o seu tempo para adorar a Deus no templo. Nas narrativas bíblicas, nós encontramos muitos personagens que são demonstrações verdadeiras de fé, de obediência, de justiça, de amor, sacrifício, redenção e esperança. O Evangelho de Lucas nos traz esse breve relato sobre a vida de Ana, a profetisa. São apenas 3 versículos, mas nos ensinam grandes verdades espirituais e morais. Ana era fiel. Ela guardava a promessa da vinda do Messias e a redenção de Israel, anunciada pelos profetas Isaías e pelo profeta Miqueias. Ana, cujo nome significa graça, viveu em uma época em que as mulheres judias se casavam muito cedo. Logo após a puberdade, não é isso? E não há registro com a idade com a qual Ana se casou, mas acredita-se que ela se casou muito cedo e ficou viúva muito jovem. Ela foi casada apenas 7 anos, até que seu marido faleceu e nunca mais veio a se casar. Mesmo sabendo que a vida de viúva naquele tempo era uma vida difícil, de abandono, embora existissem leis para protegê-la, era comum as viúvas sofrerem abandono, desprezo e perderem até o seu sustento. Ana escolheu servir a Deus. Ana escolheu confiar em Deus. Ana escolheu permanecer sozinha e dedicar os seus dias na casa do Senhor. Uma vida de fidelidade e amor. Ana viveu parte em um período no qual o Império Romano dominava o Mediterrâneo, grande parte da Europa, Ásia Ocidental e norte da África, influenciando todos e todos com o seu estilo de vida materialista e suas crenças religiosas que se opunham fortemente à vinda do Messias. Porém, ela acreditava no cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. Ela era uma devota adoradora de Deus, de uma fé inabalável. Nunca saía do pátio do templo jejuando e orando. Além disso, anunciava a palavra de Deus. Ela era uma profetisa. Possuía o dom de transmitir e de interpretar a mensagem de Deus. Seu coração não se deixou dominar pela tristeza e amargura por viver em um estado de viuvez, mas era grata e alegre, depositando sua esperança em Deus. Não sabemos se ela tinha filhos ou se tinha outros familiares, mas Lucas apresenta Ana como uma mulher, um exemplo de fé e de devoção. Quando Maria e José levaram Jesus ao templo para apresentá-lo, Ana chegou exatamente no momento em que Simeão estava louvando ao Senhor, e ela o acompanhou com seu cântico de adoração e passou a anunciar o cumprimento da promessa tão aguardada. Por sua fidelidade e devoção, Ana era respeitada.
e suas palavras dignas de serem ouvidas. Ela foi abençoada e testemunhou a chegada do Redentor. Uma conduta exemplar. Ana é um exemplo para nós. A sua vivência nos ensina que devemos nos dedicar ao Senhor com devoção e fidelidade, buscando-o em todo o tempo, sendo constantes na oração, na leitura da palavra, como também devemos ter um coração agradecido a Deus e alegre em qualquer circunstância. Enquanto ela aguardava o cumprimento das promessas de Deus, ela preenchia seus dias trabalhando no templo, era ativa e não se distraía com as coisas à sua volta. Amada irmã, como você tem preenchido seus dias e seu tempo? Estamos começando o ano de 2026. Muitas vezes nós fazemos promessas que nem sempre podemos cumprir, não é? Mas a quem ou a que você tem devotado a sua esperança? O exemplo de Ana, nossa vida deve refletir santidade e adoração, ensinando as mulheres jovens a terem atitudes espirituais e morais corretas segundo os padrões de Deus. Devemos viver no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Para que o Senhor nos encontre firmes, servindo com alegria, na expectativa de nos encontrarmos com Ele no porvir. Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda lá em Mateus 28, versículo 20, somente a parte B, ele nos diz assim: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sua motivação está na esperança de uma vida com Cristo no porvir? Crendo nessa promessa, vamos proclamar as boas novas na expectativa da segunda vinda de Jesus. Assim como Ana, que se dedicava com devoção, se dedicava à oração e ao conhecimento das Escrituras, nós também devemos nos ocupar com a obra de Deus. Mesmo com a nossa idade avançada, é possível contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nós temos habilidades, temos talentos dados pelo nosso Deus, podemos orar, podemos contribuir, podemos discipular, podemos orientar outras irmãs evangelizando-as e também podemos visitar. Aos aposentados, as nossas irmãs aposentadas, que muitas dispõem de mais tempo, logo podem usá-lo para visitar, ministrar e mobilizar os outros irmãos a usarem o seu tempo livre para glorificar a Deus. Se você é uma pessoa idosa, não se sinta como se tivesse perdido o seu valor. Deus continua a precisar de pessoas mais idosas no seu serviço. A sua graça permite a interação entre as gerações, pois a igreja necessita tanto das irmãs mais velhas quanto das irmãs mais jovens. O salmista, lá em Salmo 92, versículo 12 a 15, ele diz assim: que nós ainda daríamos frutos, seríamos verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. As mulheres idosas são importantes na igreja, pois com a sua experiência e sabedoria podem ajudar muito na edificação do corpo de Cristo. Portanto, minha querida irmã, mulher plena, não se deixe abater pelos problemas do dia a dia. Não se deixe abater pelas suas restrições físicas, pelas nossas restrições físicas, mas vamos perseverar amando e servindo ao Senhor, sendo grata por todos os seus benefícios para conosco, confiando sempre na sua palavra, que lá nos diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, não te deixarei e não te desampararei. Que possamos realmente
viver uma vida na presença do Senhor, viver uma vida nova neste ano de 2026, que possamos ter novos desafios, enfrentar novos desafios e que possamos aproveitar todos os momentos que são colocados nas nossas mãos para vivermos um ano na presença do Senhor, com devoção, com alegria e com fidelidade, como foi a vida da profetisa Ana no Novo Testamento. Quem escreveu esta lição foi Eliane Teixeira de Melo, serva do Senhor Jesus, esposa, mãe, pedagoga, servidora pública aposentada, membro da Igreja Batista Jardim Brasil, em Natal, no Rio Grande do Norte. Que Deus nos abençoe. E agora vamos começar a estudar a nova revista Visão Missionária de 2025 do primeiro trimestre. Logo, as irmãs, nós teremos mais um outro estudo. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos dê forças para caminhar cada dia na sua presença. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.